Estamos começando mais um podcast beta e hoje eu tenho a honra de receber aqui mais uma vez um convidado ilustre. Já veio aqui bem no comecinho do podcast, é o pastor Gilberto, lá da cidade de Nova Fátima, além de ser pastor da igreja do Evangelho Quadrangular, uma linda igreja em Nova Fátima, né, a qual ele está lá já há anos. Daqui a pouco ele já vai falar um pouco para você. O pastor Gilberto, um grande homem de Deus, amigo, e hoje candidato a vereador em Nova Fátima. E hoje ele vai estar falando um pouquinho aqui da sua candidatura, das suas propostas, daquilo que ele se propõe a fazer pela cidade de Nova Fátima. E é uma honra, pastor, te receber aqui. Eu vou deixar você se apresentar para o pessoal melhor. Fique à vontade. Olá, pessoal. Aqui é o pastor Gilberto. Eu quero agradecer, Giovanni, pelo convite. É muito bom estar contigo aqui nesta noite, nesse momento, falando um pouquinho das nossas propostas, do nosso trabalho em Nova Fátima. Nós estamos ali em Nova Fátima já há 15 anos, pastoreando a Igreja do Evangelho Quadrangular, eu, a minha esposa, a pastora Vânia, e a minha filha Lorena, né? E sempre trabalhando com política pública. Que legal, pastor. Você sempre esteve envolvido como voluntário na política mesmo? Em que área que você já atuou em Nova Fátima? Giovanni, eu sempre trabalhei servindo. Procurei, assim que chegamos em Nova Fátima, procurei criar o Conselho de Pastores. Não tinha na cidade Conselho de Pastores, e a gente procurou os pastores da nossa cidade, fizemos o Conselho de Pastores. Fui convidado a participar de conferências da saúde, participar de conferências da assistência social e sempre participei de conferência municipal. Me tornei presidente do Conselho Municipal de Saúde, estou lá há 12 anos já à frente do Conselho Municipal de Saúde. Que legal, muito, muito bom mesmo. Pastor, como candidato a vereador, as pessoas provavelmente devem chegar até você e falar dos anseios, dos problemas, das dificuldades, daquilo que elas veem na cidade e reclamam. Você tem ouvido uma insatisfação? Você tem ouvido as necessidades da população? Como tem sido esse processo? Olha, Giovanni, por estar lá já há 15 anos, né, a gente já acompanhou a política da cidade, vem acompanhando a política da cidade. Existe sempre um questionamento, né, com relação a Nova Fátima, na geração de emprego, que ela é pequena, né, uma cidade de porte pequeno, é a geração de emprego. A cidade ela se encontra abandonada em alguns pontos, né? Nós temos hoje lá em Nova Fátima alguns pontos públicos que estão a desejar, na verdade, né? E a gente, conhecendo a política, conhecendo a população, os anseios da população, a gente procurou servir, seja na educação, seja na saúde, seja em moradia, seja na assistência social. A gente procurou se integrar, conhecer as necessidades dos moradores e ali poder servir de uma forma efetiva. Que legal, muito bom, pastor. E assim, falando a questão da saúde, vamos falar da saúde. Como que está a área da saúde de Nova Fátima? E se a população de Nova Fátima te eleger como vereador, representante do povo, o que você vai fazer por essa área? O que você pode nos falar sobre isso? Olha, Giovanni, como a gente tem trabalhado já na área de saúde junto ao Conselho, o Conselho ele tem um papel muito importante. O Conselho ele é sugestivo, deliberativo e fiscalizador do município. Então existem algumas situações dentro do município que o Conselho ele sugere: olha, isso aqui seria bom se fizesse. Isso aqui não seria bom. Deliberando, ou seja, dando legalidade, dando devido às emendas que vêm do governo do estado e do governo federal, a gente fazendo política pública para que esses recursos venham ser aplicados de uma forma que venham satisfazer os anseios do município. Então, assim, como político,
em Nova Fátima, um dos questionamentos que nós temos junto à política da saúde de Nova Fátima é com relação ao Hospital Santa Terezinha. Nós temos ali no Hospital Santa Terezinha um questionamento que já vem há anos. Nós já estamos questionando o valor pago pelo município àquele hospital. Um hospital que não quero aqui nós vamos não vou dizer que o hospital não seja bom. Ele atende bem, mas no nosso entendimento ele é um pronto-socorro, ele é uma atenção básica, é uma extensão do posto de saúde. Para você ter uma ideia, Giovanni, nós temos em Nova Fátima 7.200 habitantes. Nós pagamos 340 mil mensal ao hospital. O que é o nosso questionamento? Nós queremos uma discriminação dos serviços prestados à população. Por quê? Porque, segundo o contrato, o INPC é a base de cálculo para reajuste. O INPC normalmente ele fica em torno de 4, 5, 6% ao ano. Mas os reajustes são sempre a mais, girando em torno de 18, 15, 13, negociando, fica ali em torno de 13. O que é o nosso questionamento? Nosso questionamento é: para se pagar essa diferença, precisa de uma discriminação de serviços prestados. Quanto que subiu de medicamento? Quanto que subiu dos médicos de plantonista? Uma discriminação de notas. O que nós queremos é uma mudança no contrato, na forma de contrato do Hospital Santa Terezinha. Ou seja discriminado os serviços prestados pelo município com notas para que se possa ter uma base de cálculo para reajuste. Eu vou pegar um exemplo aqui, Giovanni. Na nossa região nós temos a cidade de Açaí. Certo. Em Açaí eu fui pesquisar, eu fui procurar saber como é o hospital de Açaí. Eu fui procurar saber como funciona, que também lá ele é terceirizado. E lá eles pagam 270, 280 mil mês pelo hospital. Menos que Nova Fátima. Menos que Nova Fátima. E lá tem maternidade, lá tem raio-x, e lá tem uma população de 14 mil, quase 15 mil habitantes, ou seja, o dobro de habitantes. Meu Deus. De Nova Fátima. Então o nosso questionamento é: se está se pagando muito, nós precisamos melhorar o serviço prestado dentro do município, ter mais coisas. Então você está me dizendo que em Açaí tem maternidade, tem bem mais coisas, mais serviços para a população. Sim. E gasta menos do que Nova Fátima. 280, 270 mil mês. Isso tudo discriminado. Quando procuramos saber com o diretor, com o secretário de saúde, ele nos discriminou passo a passo. Então eles têm um teto lá. Por exemplo, não se paga mais do que 300 mil mês lá. Eles têm um teto de gasto. Tem um teto de gasto. Tem um teto de gasto para plantonista, não se paga mais do que isso aqui. Nova Fátima não tem. Esse teto de gasto ele não tem, na verdade, porque ele já é estabelecido no começo do ano, quando se faz o contrato. Por exemplo, em janeiro se faz o contrato e estabelece lá 15% e ele vai pagando sempre esse valor. Certo. Sabe? 340 mil fixo, por exemplo. Então, assim, o que nós queremos é essa prestação de conta, que eu entendo como munícipe e como vereador, eu vejo que nós precisamos gastar e gastar bem. Açaí, por exemplo, nós temos lá em Açaí 5 postos de saúde. Em Açaí. Eles gastam 16% da arrecadação. Nós gastamos mais de 30% da arrecadação do nosso município, fica em saúde. Eu não estou dizendo que não deva se gastar. Nós precisamos gastar bem. Exatamente. A população precisa receber saúde de boa qualidade. Concordo. Mas nós precisamos ter um controle de gasto na questão da saúde. Mas assim, não faz sentido isso para mim que você está falando. Como que eles não prestam conta do que está sendo gasto? É isso que você está falando? Não tem um relatório? Os relatórios, Giovanni, eu tenho aqui em mãos alguns relatórios e eu entendo que esses relatórios são inconclusivos. Por exemplo, não há uma discriminação por nota.
O que eu quero, como conselheiro, e eu sempre tenho batido nessa tecla, é a discriminação por nota fiscal. Você tem um controle, sabe, de um ano fechado, e aí você sentar e você analisar, porque às vezes o valor pode ser baixo. A gente está falando, eu acho alto, mas pode ser baixo. Mas desde que tenha-se essas notas para que a gente possa avaliar. Olha, os plantonistas estão aqui, as notas deles, todas as noites que eles vieram trabalhar, está aqui. Há uma prestação de conta, sabe, mais com clareza. Sabe por quê, pastor Giovanni? Nossa cidade, ela ficou em último lugar em 44 cidades da nossa região, segundo o TCU, Tribunal de Contas da União, em transparência do município. Nós somos a última colocada. Então, assim, por ser a última colocada, nós precisamos trabalhar dentro do município uma transparência com relação ao dinheiro público do município. Aonde que está indo, como está indo, a gente precisa ter uma transparência maior dentro do município. Então, como vereador, eu quero trabalhar em cima disso, quero, sabe, fazer com que o município gaste bem, né? Mas gaste certo. Se tiver que gastar mais, mas gaste de uma forma transparente. Com certeza. Aonde não há transparência, há brecha, né? Há brecha para muita coisa. Exatamente. A gente vê muita corrupção por não haver transparência, né? E a corrupção, ela mata. Muitas vezes ela tira dinheiro da saúde, né? Ninguém está acusando ninguém, mas a gente está falando uma realidade. A falta de transparência é uma brecha. Na sua igreja também não tem um livro caixa? Sim. Né? A gente, como população, e agora não estou falando só de Nova Fátima, estou falando de tudo, né? De tudo, do Brasil, da nossa nação. Quantas vezes a falta de transparência de recursos, né, federais. Então esse é um assunto muito sério, muito bem colocado, pastor. São pontos importantes que a gente precisa trabalhar. É uma questão pessoal que eu como candidato a vereador, quero deixar bem claro isso, né, e vieram questionar, pastor, o senhor está querendo tirar o hospital do município? De maneira nenhuma. Tenho uma boa relação com os funcionários, com o proprietário do hospital, porém, eu como munícipe, eu gostaria de ter um contrato de uma forma que pudesse discriminar melhor esse serviço prestado pelo município. Com certeza. Eu acho justo, né, coerente e acho certo mesmo ter uma discriminação ali melhor, né, um relatório, uma prestação de contas, porque eu acho que isso é direito da população, né? Porque, querendo ou não, é o dinheiro dos nossos impostos, né? É a população que paga o que vai para a saúde, não é verdade? Sim. E muito legal. Falando um pouquinho ainda sobre a saúde, Giovanni, eu procurei o nosso deputado Gilson de Souza, e quero aqui fazer um agradecimento público ao deputado Gilson de Souza. Nós tínhamos uma demanda de pessoas que precisavam ir para Cornélio, Londrina, Sim. E não tinha uma van que pudesse levar essas pessoas para lá. E mesmo não sendo vereador, a gente procurou o nosso deputado e pedimos, e ele gentilmente nos atendeu com uma emenda de R$200 mil que veio para o nosso município para que pudesse atender os pacientes da nossa cidade. Então, assim, existem serviços, existem coisas que nós fazemos em política pública, Giovanni, que não aparecem. Ninguém sabia, ninguém sabe que essas emendas foram através de um presidente de conselho, de uma pessoa, né, que foi e pediu ao seu deputado, e veio, e como eu não sou vereador, veio à Câmara de Vereadores e tem um vereador que representa essa emenda dentro da Câmara, né, ao nosso município. Mas eu quero deixar esse registro aqui ao deputado Gilson, nosso agradecimento pela um ato de gratidão. Eu quero agradecer ao senhor por tudo que fez ao nosso município.
Que legal. E como vereador agora, a sua voz vai ficar muito mais ativa, né? Pode conseguir muito mais recursos, né? Sem dúvida, nós temos uma porta aberta ao gabinete do deputado Gil de Souza, nós temos também o Itamar Paim, que é o nosso suplente, ele foi na vaga do Delanhol, quando o Delanhol foi impugnado, ele entrou, né, pastor Paim, Itamar Paim, só que devido a uma questão do TSE, ele acabou perdendo, né, ele era do Podemos, o Delanhol era do Podemos, e acabou entrando um outro deputado no lugar dele. Né? Mas assim, temos pessoas dentro da Câmara, da Assembleia Legislativa, para nos ajudar também com emendas para o nosso município. Que legal. Muito bom, pastor. E o que você pode falar da situação de geração de emprego? O que você pode falar sobre esse assunto? Você tem propostas? Você tem alguma ideia que você pode estar fazendo aí, se caso for eleito? Olha, muito boa pergunta, Giovanni. Geração de emprego é uma questão que todo município ele tem uma demanda muito grande de pessoas que precisam trabalhar, não é verdade? Então, assim, nós, tudo que eu tenho falado a você, todas as nossas propostas, diferente de alguns candidatos que têm feito propostas naquilo que quer fazer, eu tenho procurado realizar primeiro para depois pedir o voto. Então, assim, nós não estamos fazendo proposta daquilo que queremos somente fazer, mas eu procurei trabalhar em cima disso para depois pedir o voto das pessoas em Nova Fátima. E com relação à geração de emprego, há alguns anos atrás, eu procurei a associação comercial em Cornélio Procópio, em Andirá, a regional, trouxe esses profissionais para a cidade para poder capacitar os comerciantes e comerciários para que pudéssemos estar melhorando o comércio na nossa cidade. Né? Sabe, a nossa cidade tem um comércio muito bom, porém entendo que precisa melhorar, pode melhorar, tem potencial para melhorar pelo local geográfico, onde é a nossa cidade, ele pode se melhorar. Então eu procurei, trouxe esses profissionais, mas não foi possível. Os comerciantes da cidade acharam melhor não ter a associação comercial, né, por aquele momento. Então, assim, a gente procurou, de alguma forma, gerar condições para que os comerciantes pudessem ter uma melhora. E nessa situação, Giovanni, eu quero aqui também me dirigir aos comerciários, às pessoas que trabalham no comércio de Nova Fátima. Alguns comerciários veio nos questionar e dizendo: pastor, se o senhor for eleito, o senhor vai abrir, vai brigar para que o comércio seja aberto no sábado à tarde, né? Nós sabemos que no comércio de Nova Fátima, Giovanni, é aberto o primeiro, o segundo sábado e o quinto sábado quando houver. Existe um direito adquirido pelos comerciários e que nós respeitamos entre comerciante e comerciário, né? E a gente entende que já existe essa lei, a gente não vai querer mexer nisso. Então vieram me questionar a respeito disso. Então isso é uma falácia, né? Para que possa... Você sabe que na política, às vezes as pessoas usam situações para querer te prejudicar. Então quero me dirigir a você, comerciário de Nova Fátima, que não temos essa pretensão. Porém, vou sim trabalhar juntamente com a doutora Renata, né, nossa futura prefeita em Nova Fátima, para que possamos ter um comércio forte, sabe, um comércio que possa ter voz dentro da Câmara de Vereadores, ter acesso. Hoje os nossos comerciantes, Giovanni, não têm um acesso ao prefeito, há um distanciamento, comércio e o executivo. O que nós queremos fazer é ser uma ponte, um elo de ligação entre o comércio e também o executivo da nossa cidade. Sim. Eu acho muito importante, pastor, essa questão de gerar empregos, porque cidades pequenas como as nossas, né, como Congonhas, Nova Fátima, geralmente as pessoas migram de cidade, né? Sim. As pessoas vão embora por não ter oportunidade de emprego. Sim. Por não ter oportunidade de trabalhar na cidade. Exatamente. E o senhor tem algum projeto, alguma ideia, né, a respeito disso?
Muito boa pergunta, Giovanni. Eu entendo, e é um questionamento que eu faço sempre, os vereadores ele tem que ser um facilitador para o executivo. Então, o papel do vereador, além de legislar e fiscalizar, ele tem que ser um facilitador para o executivo. Então, como vereador, eu vou procurar, né, entrar em contato com empresas, com cidades, o que está sendo realizado em cidades. Poxa, isso é interessante. Em vez de pegar, eu vejo às vezes vereadores que vão sempre para Curitiba, não que não deva ir, é importante ir. Mas pode-se pegar e ir para cidades aonde estão se criando emprego, a geração de emprego, procurar conversar com empresários, criar políticas que possam incentivar essas empresas a estarem dentro do nosso município, fazendo isenção fiscal, motivando o empreendedor, o empresário a estar em Nova Fátima. Você passa ali em Santa Mariana, uma cidade próxima aqui da nossa região, lá está, instale a sua empresa aqui. Nossa. A pessoa olha, é como um comércio, se você tem uma loja está sempre de porta fechada e a outra está sempre de porta aberta, chamando o cliente, apresentando o produto, aonde você vai entrar, Giovanni? Com certeza. Naquela que te atrai, naquela que te chama, naquela que faz naquela que se apresenta para você. Então eu vejo que Nova Fátima precisa se criar uma política onde as pessoas possam se interessar pela nossa cidade. Elas possam ter um atrativo pela nossa cidade. Vale a pena instalar a minha empresa, vale a pena, ainda que não seja de um grande porte, mas de um porte pequeno. Por quê, Giovanni? Nós temos que ter ciência de que a nossa cidade ela precisa de infraestrutura, ela precisa de moradia, que é um projeto da nossa prefeita, A doutora Renata tem um projeto de habitação fantástico, tem um projeto nessa área também de geração de emprego muito boa, mas nós precisamos de vereadores que vão atrás, que não fiquem esperando chegar, mas que possam promover isso. E nessa situação, Giovanni, eu tenho sempre procurado, naquilo que eu me proponho a fazer, eu sempre tenho procurado estar indo aos lugares e conhecendo o assunto que tenho tratado. Por exemplo, quando se fala de geração de emprego, eu procurei uma empresa para trazer para Nova Fátima. Não ficou instalada em Nova Fátima porque não tinha um barracão. Não tinha um local para essa empresa estar em Nova Fátima, que iria gerar de 10 a 15 empregos no primeiro ano e depois mais 5 no segundo ano. Mas não tinha um barracão. Então, assim, a doutora Renata tem um projeto muito legal voltado para esses barracões, que possam estar atendendo esses empreendedores que vão estar em Nova Fátima. Muito bom. Quando se fala de educação, eu procurei também agir na área de educação, procurei também agir em área de moradia. Legal. E essa questão da educação, professor, o que você pode me falar? Há áreas dentro da educação que podem ser melhoradas em Nova Fátima? Sem dúvida, Giovanni. A educação em Nova Fátima, ela é uma situação muito, muito delicada, Nós temos os professores que não têm uma boa relação com o executivo de nossa cidade, devido a uns problemas que se teve lá. Nós temos a educação em Nova Fátima, precisa melhorar, não está boa. A gente tem que ser realista. É verdade. Quando não está bom, não está bom. Sim. Você conversa com as pessoas e as pessoas dizem, não está bom. Aí você não pode mentir, não é verdade? Contra fatos. Então, assim, a educação na nossa cidade, inclusive com relação a isso, eu procurei servir Nova Fátima também na educação. Eu sou vice-presidente da ENOFA, que é a Associação dos Estudantes de Nova Fátima, sabe? Algumas pessoas entendem que a ENOFA ela é criada somente para levar as pessoas para Cornélio Procópio, os estudantes para Cornélio Procópio. E não é verdade. A Associação dos Estudantes de Nova Fátima, ela tem um papel muito importante também na qualidade de ensino da nossa cidade.
ela tem um papel de zelar pelos estudantes associados à associação, sabe? Então, assim, as pessoas conhecem mais a Enova pelo serviço prestado de levar os estudantes a Cornélio Procópio. Outro dia, surgiu uma proposta no município de se levar todos os estudantes a Cornélio Procópio de graça. E eu fiz um vídeo e eu questionei a forma que seria levada esses estudantes a Cornélio Procópio. Qual é o critério que seria usado? Seria só o pessoal da faculdade, só o pessoal do ciclo militar, só as pessoas os estudantes que não têm curso em Nova Fátima, ou seria para todos? Fizeram uma promessa. Foi feita uma promessa que levariam todos os estudantes de Nova Fátima para Cornélio. Os estudantes darei ônibus de graça, gratuitamente, para que se possam ir até Cornélio Procópio. Então eu perguntei qual foi o critério. Quem iria de graça? Porque se você fala que vai levar de graça, tem que ter recurso. Tem que ter recurso e tem que saber quem vai. Uhum. Não é verdade? Então eu pensei como gestor. Uhum. Como gestor, Giovanni, eu tenho que pensar da seguinte forma. Eu tenho que pensar que eu preciso de uma educação forte em Nova Fátima. Eu preciso de uma educação, sabe, aonde os pais possam escolher entre ficar em Nova Fátima e sair para Cornélio Procópio. Se eu tiver um magistério em Nova Fátima, de boa qualidade, por que eu vou colocar o meu filho, fazer com que ele saia às 5h30 da manhã? Minha filha, ela estuda em Cornélio, ela levanta às 5 horas da manhã. Será que se eu tivesse o magistério em Nova Fátima, a minha filha ou outros filhos precisariam sair 5h30 da manhã, chegando em casa 1h, e quando tem estágio 7 horas da noite? Evidente que não. Então, a nossa situação é fortalecer a educação dentro da nossa cidade, fazer políticas que possam fazer com que os estudantes permaneçam dentro de Nova Fátima. E aqueles que não podem, como faculdade, colégio cívico-militar, ou seja, os cursos que não têm, que se vá, e pode até ser de graça. Eu não fui contra a questão de ser gratuito. Eu quero saber o critério, de que forma, quem vai poder ir. Qual é a política feita para fazer uma melhoria. Os cursos que não tem, Giovanni, a gente tem que procurar trazer para Nova Fátima. Fortalecer a educação de Nova Fátima e não criar um mecanismo para ter uma evasão escolar, tirando as pessoas de Nova Fátima para Cornélio Procópio. Então as pessoas, às vezes, elas se questionaram e eu não expliquei, o questionamento, por que eu questionei aquela situação. Mas, na verdade, qual é o critério? Como gestor público, eu penso em fortalecer o que temos e não criar um mecanismo para a evasão escolar dentro do município. Porque assim, pastor, prometer por prometer, os políticos só fazem isso, né? Agora, tem político que promete picanha, tem político que promete as coisas, mas chega na hora, não faz. Por que não faz? Porque não tem recurso. Porque tem o orçamento vem da onde? Vem quantos? Dá para fazer isso? E se vem, não daria para a gente fazer uma coisa melhor do que isso? Então é algo, eu não sei quem falou isso, essa é a minha opinião. Eu acho que a gente tem que fazer uma proposta, mas fundamentada, né? Fundamentada em dados, fundamentada, né? A própria Bíblia diz que antes de eu construir uma torre, eu tenho que calcular, para ver se de fato eu vou conseguir concluir, né? Não é só se candidatar a alguma coisa e fazer promessas vazias. Exatamente. Né? Porque vai chegar na hora e não vai ser feito. Porque quando você coloca uma proposta genérica, aberta, você cria uma expectativa nas pessoas. Eu penso, Giovanni, que se fosse possível dar gratuitamente a todos, já teria sido feito. Não é verdade? É verdade. Se fosse possível fazer isso, já teria sido feito. Então, assim, são coisas para o eleitor pensar. Por que não foi feito até agora? E agora vai se fazer? Gratuitamente a todos. Hoje, para você ter uma ideia, às vezes as pessoas dizem assim, mas Congonhas leva de graça.
sabe? Eu acho que é 1 ônibus ou 2 ônibus. Nós estamos tendo 7 viagens para Cornélio Procópio. E isso cobrando R$120. Sabe? Se nós liberarmos para todo mundo, sabe? Eu, como gestor, eu penso em melhorar a educação no município. Sim. Não é verdade? Com certeza. Eu tenho que criar primeiro um mecanismo para ficar bom ali. Depois, se estiver bom ali, dá a opção para os munícipes escolher entre Cornélio e Nova Fátima. Tenho certeza que, se for de boa qualidade e precisa melhorar, não estou dizendo que está bom, precisa melhorar a educação em Nova Fátima, precisa ter novos cursos, e eu procurei ir atrás também. Fui a Ribeirão do Pinhal, conversei com diretores das escolas em Ribeirão do Pinhal. Então, quando eu falo de educação, Giovanni, eu procurei conhecer um pouquinho. Sim. Quando eu falo de saúde, eu procurei conhecer um pouquinho. Por exemplo, falando a respeito de saúde, voltando um pouquinho a respeito de saúde, né? Eu fui a Itamaracá conhecer uma usina que trata o saneamento básico lá em Itamaracá. Como que é feito esse tratamento de esgoto lá em Itamaracá com usina na cidade, né? Então, assim, a gente procurou conhecer, a gente precisa sair em volta da nossa região. Muito bom, isso é um trabalho muito bom. Para você saber o que está sendo feito de bom. Claro. A pessoa é eleita pelo povo para ser vereador. Daí a pessoa fica só ali na cidade, né? Só fica ali discutindo com a oposição, né? Tem muito isso, professor. Sim, sim. A pessoa fica ali, passa ano, sai ano, ela está recebendo dinheiro público, né? Foi eleita, tá bom, mas cadê? O que ela fez? O que ela buscou de proposta, de alternativa, de melhoria para a cidade? Eu falo assim, se o pastor Gilberto, ele não foi eleito a vereador ainda. Mas ele já é vereador. Ele já faz mais do que muito vereador. Minha opinião. Né? Igual a gente, quando a gente é pastor, antes da gente ser ungido a pastor, a gente já cumpre o ofício pastoral. Né? A gente já tá cuida de vidas, a gente já ministra, a gente já aconselha, e depois a gente é reconhecido ali através da unção. Né? Exatamente. E o pastor Gilberto, ele já trabalha para o povo. Sem receber por isso, ele já trabalha para o povo. Ele já, além de fazer um excelente trabalho na igreja quadrangular como pastor, ele também quer servir a população de Nova Fátima. Então, pastor, isso que você está falando é extremamente importante. É pegar o carro, colocar gasolina e ir nas cidades que já estão dando certo. Exatamente. Tem lugares que já estão dando certo. Está funcionando. E lugares de cidades pequenas igual Nova Fátima. Não adianta ir para Curitiba. Curitiba é outra realidade. Tem que ir em lugares, cidades que tem, são semelhantes a Nova Fátima, mas que estão gerando emprego, que estão melhorando a educação. E aí fala assim, vamos sentar aqui, vamos pedir o conselho. Vamos perguntar o que você implantou? Como que deu? Tem como a gente levar esse projeto para Nova Fátima? Não é verdade? Existe um projeto, Giovanni, que eu quero mencionar aqui, que é um projeto que eu quero implantar se vereador eleito. Eu participo de conferência há mais de 12 anos em Nova Fátima. Eu participo de conferência de saúde, eu participo de conferências do CMD-CA, que é da criança e do adolescente, do conselho da CMAS, que é da assistência social. E nessas conferências, que são realizadas, algumas de 2 em 2 anos, outras de 4 em 4 anos, é feito uma reunião no final dessas conferências, aonde é sugerido, aonde a população ali, representada por instituições, elas decidem algumas demandas dentro do município. Por exemplo, nós tivemos uma conferência onde a população de Nova Fátima, na saúde, elas decidiram que seria importante ter em Nova Fátima um centro
desportivo dentro da cidade. Legal. Um complexo esportivo. Esse complexo esportivo teria pista de caminhada. Esse complexo esportivo teria quadra de vôlei, quadra de areia, quadra de basquete, quadra sintética, enfim. É um complexo né, que atenderia àquela população. O que é o meu projeto? O que penso a respeito disso? Existem, nessas conferências, três sugestões para o governo federal, para o governo do estado e para o governo do município. Eu quero ser a ponte dessas conferências dentro da Câmara do Legislativo. Por quê, Giovanni? Porque muitas das vezes essas sugestões, esse anseio da população não é levado para o Executivo. Se extravia no meio do caminho. Ninguém presta conta do que aconteceu, se tentaram realizar, por que não foi realizado. E quem participa de conferência sabe o que eu estou falando. Então, esse anseio de Nova Fátima, de ter esse complexo esportivo, é possível. Numa cidade chamada São João do Caiuá, aqui no Paraná, aqui no interior, uma cidade que tem 10 mil habitantes. Ela tem esse complexo esportivo. Foi feito ano passado. Da mesma forma que a nossa cidade teve o anseio de ter em nossa cidade. Esse complexo esportivo eles conseguiram. E olha, Giovanni, interessante. Esse complexo esportivo, ele tem um custo de 5 milhões. Tem 5 milhões e pouco. A grande maioria desses recursos foi através de emenda, através de projeto. O grande problema é que não tem esse projeto em Nova Fátima. Não se faz projeto. E aonde não se tem projeto, não se tem recurso. É um princípio. A gente conhece a Bíblia, como conhecedor da Bíblia. Deus só pode abençoar quando você tem projeto, quando você tem um anseio de algo. Aí haverá provisão. Você precisa ter projeto. Onde não tem projeto, não se tem recurso. Essa cidade, ela está fazendo esse complexo, começou ano passado. Sabe quanto de contrapartida esse município teve que entrar, Giovanni? Com 180 mil. Um valor mínimo, simbólico. Um valor simbólico. E está se construindo uma coisa de excelência, uma coisa muito bacana, numa cidade de 10 mil habitantes. Ou seja, eu estou falando em cidades de portes de Nova Fátima. Então, assim, é possível se realizar. É possível acreditar, é possível um tempo de mudança. Acredito, quando a doutora Renata, prefeita em Nova Fátima, sabe? Ela tem vários projetos voltados em várias áreas, habitação, educação, saúde, e nós queremos ser um facilitador, queremos estar buscando recursos, emendas, ajudando ela a realizar esses benefícios dentro da nossa cidade. Pastor, eu morei em Curitiba durante um bom tempo, e eu sempre gostei de jogar um futebol, gosto muito. Falo que eu dou curso de futebol. É igual eu. Aqui em Congonhas, nós temos uma praça aqui que fizeram uns campos sintéticos, coberto, bem legal. Aqui, 2 quadras daqui. Lá em Curitiba, eu ia jogar bola uma vez por semana. E eu andava 30 quilômetros, pastor. 30 quilômetros de carro para ir jogar um futebol. Chegava lá, tinha que pagar para jogar o futebol. Tinha que pagar lá, 10 reais por jogo, todo mundo pagava 10, dava 150. Nova Fátima tem que se pagar. Tem que se pagar. Tem que se pagar então, também. Aqui em Congonhas, a gente vai ali, eu vou a pé, eu sou preguiçoso, vou de carro, Mas dá para ir a pé, 2 quadras. Não paga nada para jogar. O sintético uma delícia, tudo cercadinho, bonitinho. E assim, você volta para casa melhor. Faz bem para tua saúde, faz bem para tua alma, pro teu bem-estar. Você se sente mais feliz. Você tem um tempo de comunhão. É saúde, né, Giovanni? É saúde. É hobby, é diversão. Meus filhos podem ir ali. No outro lado da rua tem um parquinho para eles brincarem enquanto eu jogo bola, Então tem o basquete ali para os adolescentes jogar. Então, um projeto desse já muda a cidade.
Nós não temos uma quadra para... Esses dias uns jovens veio perguntar para mim, questionar. Foi-se gasto quase 500 mil reais para uma reforma do nosso ginásio lá em Nova Fátima. Quase 500 mil. E não tem aqueles que gostam de jogar basquete não podem jogar basquete porque diz que não tem uma quadra, não tem cesta. Isso porque foi gastado quase 500 mil reais. Então são coisas assim, Giovanni, que precisa se mudar a realidade dentro do nosso município. E precisa de um legislativo forte, pessoas que não têm medo de enfrentar as dificuldades, de cobrar, de fiscalizar e de procurar melhorar, sabe? Não só os seus eleitores, mas uma comunidade. Tudo que eu tenho falado para você, aonde eu tenho procurado trabalhar, Giovanni, não se limita a uma ou duas pessoas ou um grupo de pessoas, mas a um todo. Tudo que eu procurei fazer por Nova Fátima não se limita a um grupo de pessoas, sabe, a um benefício aqui, a um carguinho, né, uma terceirizada ali, sabe, essas coisas que as pessoas ficam escravas de gestor. Nós não podemos, nós como gestor público, como legislador, nós temos que criar mecanismo para a prefeitura, para o legislador da cidade ser um facilitador, Giovanni, e não um senhor das pessoas dentro da cidade. Precisa se mudar essa mentalidade. Nas minhas postagens como candidato a vereador, eu sempre tenho dito, né, não venda o seu voto. Você não tem preço, você tem valor. Não venda o seu direito. Sabe, eu quero ter liberdade para fazer propostas conscientes para a população. Não posso vender uma coisa que não posso fazer, mas eu estou as casas que eu tenho ido, as pessoas com quem tenho conversado, eu tenho dito para elas, sabe, eu estou falando contigo e eu estou fazendo propostas que beneficiem um todo, o município de Nova Fátima. Quero trabalhar em prol do município de Nova Fátima, junto com a nossa prefeita, doutora Renata. Inclusive, quem sabe a doutora Renata pode vir aqui também, né? Eu deixo o convite, já está feito o convite. Acredito que ela não tem problema. Ela é uma pessoa séria, idônea, e trabalhei com ela na PAI. Faço parte da editoria da PAI também. Que legal. E a gente conheceu a doutora Renata na PAI, uma pessoa que tem um zelo pela gestão pública, fez um trabalho excelente na PAI, e eu acredito que chegou o tempo de mudança em Nova Fátima e vai ser a primeira prefeita da cidade de Nova Fátima, primeira mulher, né? Eu creio que vai fazer uma grande gestão. Que legal. Falando em APAI, ontem eu estive palestrando aqui na APAI de Congonhas para as mães. Que legal. Para as mães ali dos alunos da APAI. E foi um tempo muito precioso, pastor. Que legal. Você vê, assim... Nós temos um caso de autismo muito grande crescendo, né? E a APAI tem um trabalho pioneiro, eles né, uma capacitação. Nova Fátima, eu sou suspeito em falar, mas a nossa APAI de Nova Fátima, ela é referência, né? Tem um trabalho muito bom, pessoas muito bem qualificadas e profissionais de alto gabarito lá. Que legal, também. Que legal. Pastor, e essa questão eu tenho um filho autista, né? Não é fácil, né? Não é fácil você lidar com as crises, não é fácil na escola, às vezes a falta de inclusão, né? É claro que as pessoas, né, fazem o que podem, sim, mas às vezes falta um pouco de uma iniciativa pública para melhorar. Sim. Né? E a gente sabe que tem recurso para isso. Tem recurso. O que você pode falar sobre isso? Eu participei de uma reunião na PAI e foi questionado justamente isso. Acessibilidade, né? Eu vejo que a necessidade de se ouvir. A doutora Renata, ela tem uma grande virtude, Giovanni. Ela ouve o professor, ela ouve os profissionais de diversas áreas para depois tomar uma decisão. Todo o projeto dela é pautado em ouvir a população.
os anseios da população. E se tem uma área em Nova Fátima que ela sabe, que ela entende e que ela conhece, é a PAI. Sabe? Então, assim, em Nova Fátima, as pessoas que têm filhos na PAI, que têm problemas de autismo, eu tenho certeza que ela vai ter um olhar diferenciado para essa área. E com os vereadores apoiando, sabendo a necessidade e a importância que é relevante, é importante, é uma realidade hoje. Hoje, até dentro da nossa igreja, nós temos as nossas professoras, elas estão sendo treinadas, né, dentro das igrejas, a igreja quadrangular, a nossa ainda não chegou, mas eu quero treiná-las também, para poder lidar com pessoas autistas, porque antigamente as pessoas achavam que era birra, que o pai não era, né, não sabia educar, e hoje a gente sabe que é uma realidade. Hoje nós temos adolescentes, nós temos crianças dentro da igreja que são autistas, e é uma realidade do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que precisa ser tratado com um olhar especial. Que legal. Pastor, a gente já está indo pro final já desse bate-papo, mas foi muito legal. Mas eu quero falar sobre moradia. O que você pode falar sobre essa questão de moradia? Há algo que pode ser implantado em Nova Fátima a respeito disso? Giovanni, moradia em Nova Fátima é um caso sério também. Nós temos um problema seríssimo em Nova Fátima com relação à moradia. E existe um projeto da doutora Renata com relação à moradia, que é casas populares para Nova Fátima. Nós temos um problema em Nova Fátima, e eu quero mencionar aqui, eu tenho documentado, isso aqui, o que eu falo, eu procuro ter documentação, porque você sabe os problemas que pode gerar se você... Com certeza. E a gente tem que ser responsável. Tudo que você falou aqui... foi da boca para fora. Eu tenho aqui... Tem como provar. Tem como provar. Você está entendendo? Tudo que eu estou falando aqui para você e para a população de Nova Fátima, eu tenho como provar. Eu fui procurado pelos moradores, assim, todo final de ano, a nossa igreja fica no bairro Pedro Messias. E todo no final do ano eu procuro limpar o quarteirão da nossa igreja, fazer uma ação social e pintar. E um dia eu estava lá e os moradores vieram me questionar. Pastor, o nosso bairro está abandonado. Nosso bairro está com um buraco. Nosso bairro está sujo. Os terrenos baldios tem muito escorpião, cobras foram achadas lá. E aquilo foi me indignando, essa indignação de morador, de cidadão, né? Eu disse, eu posso fazer alguma coisa. Procurei os moradores, me reuni com eles, fizemos uma comissão de moradores em Nova Fátima, do bairro Pedro Messias e Maria Xavier. Fui questionar, perguntar ao nosso prefeito, ao executivo, o porquê que não estava solucionando aquela situação. E ele argumentou que houve um problema jurídico era um problema entre a prefeitura, o loteador e a promotoria, e o promotor público. Eu procurei o promotor público, expus a situação, levei os IPTUs que estavam sendo pagos. As pessoas estavam pagando IPTU, mas não tinha serviço prestado. Meu Deus. Durante mais de 6 anos. Então, assim, se pagava IPTU, mas não tinha o serviço prestado dentro do bairro Maria Xavier. E eu questionei isso, levei ao promotor público, à promotoria pública, e isso foi solucionado. Hoje já pode-se receber recapeamento asfáltico, todos os benefícios dentro do Maria Xavier, e precisa se regularizar o Pedro Messias, que é um bairro acima do Maria Xavier. E para isso, a gente tem como projeto fazer um projeto de lei chamado REURB, que é a reorganização da área urbana do município. Existe esse projeto, é possível se fazer isso. O grande problema é você precisa confrontar o problema, Giovanni. Os problemas eles foram criados e as pessoas às vezes passam de largo. Já viu aquela parábola que Jesus fala do samaritano? Tem um problema ali, mas eu estou sempre passando de largo porque isso vai me comprometer. Verdade. Isso vai comprometer fulano. Eu não quero, eu tenho outras coisas a fazer. E isso tem acontecido, não só em Nova Fátima, mas em muitas situações.
Nós procuramos enfrentar o problema com diálogo, conversando, sabe? Eu acho que a política pública é no campo das ideias. Não é verdade? Eu não preciso ser inimigo de ninguém. Eu preciso argumentar, eu preciso dialogar, eu preciso procurar a solução. Eu sempre digo lá, eu não estou procurando culpado, eu estou procurando solução para o povo. Muito bom. Não estou procurando. Quem vai procurar culpado é a justiça. Eu preciso de solução. E para isso que a gente tem se envolvido, para isso que a gente tem procurado solucionar aquele problema, e vamos procurar fazer esse projeto chamado REURB e arrumar aquela situação do Maria Xavier e do Pedro Messias e gerar crescimento, desenvolvimento. Ali nós vamos gerar futuramente, nós temos uma comissão de moradores, Giovanni, que tem... Quando você conversa com as pessoas, vem muitas ideias. As pessoas, os moradores ali disseram, pastor, vamos arborizar nosso bairro, vamos criar um parque, vamos... Então vem muitas ideias e muitos projetos, e eu quero ser também o representante do bairro Maria Xavier e do Pedro Messias na Câmara Legislativa em Nova Fátima, e também expandir esse projeto para outros bairros da cidade. Aquele que foi feito no Maria Xavier está dando certo? Que se faça nos outros bairros da cidade, que se crie associações e que venham ter um diálogo com o gestor, com o executivo legislativo da nossa cidade. Muito bom. Pastor, vendo você falar, eu lembrei de um dia que eu fui num culto onde estava tocando Cleiton Queiroz, o ministro Cleiton Queiroz. Ele é cego, nasceu cego, ele toca violão assim, de uma maneira espetacular. Não sei se você já ouviu falar no Cleiton Queiroz. Feito sim. Ele é maravilhoso, né? Ele tem um dom espetacular. E ele estava ministrando o louvor e a palavra lá na Advec, em Curitiba, uma igreja gigante. E aí, no final, ele fez um apelo, e várias pessoas já tinham ido à frente, só que ele começou a falar, ainda falta uma pessoa. E demorava, e não chegava ninguém. Ele falou, Deus está falando aqui comigo, porque ainda falta uma. E ninguém ia, daí eu já falei, esse cara aí deve tá enrolando, né? E ele não encerrava o apelo. Ele falava, não, falta uma. E aí ele disse assim, se você não vir aqui à frente, eu vou continuar sendo um homem de Deus. Mas se você vir, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Que legal. Então, assim, sabe o que é interessante? Eu olho para você e falo assim, se você não for eleito, você vai continuar sendo um homem de Deus. Você vai continuar sendo um grande homem que ajuda as pessoas. Você vai continuar sendo o pastor Gilberto. Mas Nova Fátima poderia ser diferente se você fosse eleito. Então, assim, Nova Fátima pode ser diferente se o pastor Gilberto for representante do povo como vereador. Isso eu tenho certeza absoluta. E isso depende de você, do seu voto, né? Então, apoie. A vida dele não vai mudar, mas a vida da população pode mudar. Então, que você possa ser usado por Deus, né? Que Deus que institui as autoridades, mas Ele precisa usar a gente, né, pastor? Eu quero pegar o gancho, Giovanni, estava lembrando aqui, quando você falou em mudar a vida das pessoas. Sim. Eu quero... Como você tocou nesse assunto, me trouxe a lembrança. O Giovanni, para quem não sabe, ele já esteve em Nova Fátima. Conheci o Giovanni, esteve à frente da Igreja Batista Independente em Nova Fátima. E o Giovanni ele fez um trabalho que não se apaga. Aquele trabalho seu é algo assim... Eu vivi e eu vi o seu amor pelas almas, o seu amor pelo perdido. Esse rapaz é um amigo que eu tenho, mas também um servo de Deus, uma pessoa que tem um coração em almas. E eu me recordo de uma situação, Giovanni, que você me chamou, eu tinha um Fiat Uno, e você disse, pastor, me ajuda, que tem um dependente químico lá na pedra, no meio da mata, e ele está em coma alcoólico. Não sei se você lembra. Sim. E eu fui, pegamos o carro e pegamos aquele homem e ele estava praticamente morto. E quando nós chegamos no hospital, o médico disse assim,
vocês são loucos. Esse homem poderia morrer na mão de vocês. E você disse uma frase que eu não esqueço. Se ele morresse na pedra sem ser ajudado, eu seria culpado, porque eu pude fazer e não fiz. Então ele está aqui, e eu trazendo ele aqui, eu me responsabilizo por ele, e aquele gesto seu de amor por alguém que não tinha nada para te oferecer, mas você demonstrou amor de uma forma incondicional. Esse rapaz, ele abriu a porta da sua casa, colocou vários dependentes dentro da sua casa, abriu a porta da igreja e colocou vários dependentes lá. Eu lembro que a gente até, e veio a vigilância sanitária, você lembra? E eles queriam questionar porque você não tinha, e nós brigamos. Não, olha o que ele está fazendo, quantas pessoas. E hoje eu vejo pessoas na cidade que estão recuperadas, que são pai de família, são homens de bem, porque um dia você amou aquelas pessoas, não por aquilo que elas tinham para te oferecer, mas por aquilo que elas são, por aquilo que elas, por aquilo que Deus pediu para fazer, amar as pessoas, sabe? E eu quero me espelhar nesse ato seu, lógico que em outra área. Sim. Faço porque gosto, faço política pública porque isso está no meu coração. Isso tem um preço a pagar, Giovanni. Em Nova Fátima, às vezes as pessoas, elas dizem assim, política e religião não se mistura. Sim. Pastor com política, olha os outros sacerdotes, olha o que aconteceu, misturou e deu problema. Eu quero dirigir a você, que tem esse conceito, esse pensamento. Eu quero que você não mede a minha vida pela régua dos outros. O que eles fizeram, eles vão prestar conta a Deus. Mede a minha vida por aquilo que eu estou fazendo e por aquilo que eu procurei fazer pela cidade de Nova Fátima. Procurei ser um pai de família. Sou uma pessoa íntegra, reta. Minha conduta como homem e como pastor dentro de Nova Fátima. Eu tenho certeza de quem sou. A Bíblia diz assim que o bispo precisa ser irrepreensível. E eu procuro ser. Sou um homem que tenho defeitos como todo mundo tem. Mas não tenho defeitos de caráter que não me dê a qualificação para exercer um cargo público. Giovanni, eu vejo as pessoas dizerem assim, estão tirando Deus da família e olha o que a família está se tornando. Não é verdade? É verdade. Está se tirando Deus da sociedade e olha o que a sociedade está se tornando. Os ensinos de Deus, os princípios e seus valores é que norteiam uma casa saudável. Aonde estão os seus valores, os seus ensinos e os seus princípios? Aquela família, aquela casa, ela é estruturada. Porque Deus ensina coisas boas, não é verdade? Seja na família, seja na sociedade. E por que querem tirar Deus da política? Se a política ela norteia tanto a família quanto uma sociedade saudável, ela precisa da política. Eu faço política dentro da minha casa, eu faço política no meu trabalho. Eu preciso da política para o bem-estar da sociedade. Então, assim, é uma ignorância, é um preconceito, sabe? Achar que o pastor, por ser pastor, não pode exercer um cargo público. Então não poderia se exercer também, nenhum funcionário público evangélico poderia exercer, trabalhar numa prefeitura, não é verdade? É verdade. Não tem sentido isso. A mulher do fluxo de sangue não foi contaminada porque tocou em Jesus. Ou Jesus não foi contaminado, melhor. Não é verdade? É verdade. Jesus não se contaminou. Jesus não ficou leproso ao tocar no leproso. Pelo contrário, né? Ele que purificou. contagiava. Exatamente. Nós somos chamados, Giovanni, para sermos sal e ser luz. E nisto reconhecereis as boas obras e glorificareis a Deus que está no céu, diz a palavra. Glória a Deus. Amém. Que honra, pastor. Que honra. Que bate-papo gostoso, esclarecedor. Acredito que o povo que está assistindo, cada pessoa que está assistindo esse podcast, que vai assistir ainda, né, eu quero já pedir para você curtir, compartilhar, comenta aí o que você achou, o que você concorda, o que você discorda. Comenta.
Comenta aí. E não deixe de se inscrever no canal também. E eu quero pedir para o pastor Gilberto olhar bem aqui nos seus olhos e deixar uma palavra de motivação, de vida para você nesse momento. E logo após, pastor, não deixar também de falar, né? Pedir o voto, né? A confiança e falar o teu número para a pessoa já anotar ali. Eu quero, primeiramente, Giovanni, agradecer essa oportunidade, agradecer a você. O seu canal tem crescido, quero também pedir o engajamento no canal. Fala. É Giovanni Beta. Giovanni Beta. Podcast Beta. Podcast Beta. E pessoas têm vindo aqui, têm apresentado a sua vida e tem sido uma bênção esse podcast. E eu quero agradecer você pela oportunidade. Quero me dirigir a você, leitor de Nova Fátima. Sempre tenho dito, por onde eu tenho passado, é possível. É possível. Não tenho feito promessas de coisas que vou fazer sem antes apresentar um trabalho já realizado por Nova Fátima. Como cidadão fatimense, eu tenho me envolvido em política pública desde que cheguei a Nova Fátima. Muita gente não conhece, muita gente não sabe, mas não procuro, fazer essa divulgação, fazer tudo isso. Agora, há essa necessidade, as pessoas precisam conhecer o nosso trabalho. Por isso eu peço o seu voto por aquilo que já fiz e por aquilo que pretendo fazer. Procurei me qualificar, procurei aprender. Estou sempre presente, Giovanni, nas audiências públicas de Nova Fátima há mais de 10 anos. Toda audiência pública eu tenho procurado estar presente para saber como é que estão as finanças da cidade, o que tem sido feito, o que não tem sido feito. Então, assim, isso é política pública. Agora eu estou me enganjado na política partidária. Peço o seu voto, peço o seu apoio para que possa representar você e a sua família na Câmara Legislativa em Nova Fátima. Meu número 15.111. Um tempo de mudança é agora. Chegou e eu peço o seu apoio, peço o seu voto da sua família. Compartilhe esse vídeo, compartilhe o meu nome, fale para alguém. Se você deseja falar comigo, estou sempre em Nova Fátima, pastor, eu queria conhecer os seus projetos, queria ouvir mais o Senhor. Estamos à disposição, não temos problema para conversar com ninguém. Peço o seu voto e o seu apoio, e que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. É possível uma Nova Fátima diferente, é possível as coisas acontecerem. Não se esqueça, tenho trabalhado saúde, educação, moradia, geração de emprego e também assistência social na área social da nossa cidade. Muito obrigado, pastor. Foi um prazer, uma honra. Que Deus abençoe. E eu quero que você volte aqui como vereador, para a gente falar daquilo que você estará fazendo. Amém, amém. Que Deus abençoe você, Giovanni. Estamos ali em Nova Fátima trabalhando pelo povo. Temos a Igreja do Evangelho Quadrangular e a membresia que tem sempre nos apoiado também. E você será sempre bem-vindo à Nova Fátima, à igreja. E Deus abençoe você, fatimense, você que está nos ouvindo nesse podcast, nesse momento. Até mais, pessoal.